Ela recebeu mensagens da família. A mulher que vem em direção à nossa equipe é Rosângela Santos. A jovem de 23 anos nos recebe na penitenciária de Campina Grande, na Paraíba, para assistir a uma mensagem que gravamos com a família dela. E nem contato com minha família não tenho. De nada. Não sei nem se minha mãe tá viva hoje. Não sei nem se minha filha tá andando. Não sei de nada. E sua tia, seria sua irmã? No computador que está no colo da presidiária, há 3 mensagens. Da irmã, da tia e da mãe. O primeiro depoimento é o da irmã, Rosemary. Você ama ela? Amo. Ama minha irmã, né?